Seja muito bem-vindo à série Seja Livre. O tema escolhido para hoje é Eu não aceito bem mudanças. Nós falaremos sobre isso porque muitos dos mentorados que eu tenho, eles sempre tiveram objeções às mudanças. Eu sou Jorge Penteado, um mentor especializado em ajudar você a dar sentido na sua vida, a fazer com que a sua vida realmente valha a pena de ser vivida e de maneira que você cresça durante todo o período, a partir do momento que você tem a compreensão do que a gente está sempre preconizando. Crescer de maneira constante e progressivamente para ter na vida abundância. No tema Eu não aceito bem as mudanças, nós vamos ter que levar em consideração que é um obstáculo que está sendo colocado frente ao nosso desenvolvimento aqui. Por quê? Porque as mudanças, elas são necessárias. As pessoas que crescem, elas precisam estar constantemente compreendendo coisas novas, elas precisam estar sempre buscando novas informações. Nós, por sinal, estávamos até pouco tempo na era da informação. Era informação demais. E o problema que essa quantidade enorme de informações trouxe foi de que as pessoas não conseguiam, muitas vezes, saber o que escolher. De tanta informação e muitas delas até exatamente uma o contrário da outra. Mas uma coisa é certa, independente do que você escolha, se você estiver sempre fazendo as mesmas coisas, os seus resultados serão exatamente sempre os mesmos. E o que você precisa fazer é saber discernir, saber escolher. E isto você só conseguirá na sua vida se de fato você mudar. Mas mudar como? Mudar exatamente no sentido de estar cada vez compreendendo mais, cada vez sabendo discernir de maneira melhor. Na verdade, gostaria de deixar claro que as mudanças, na realidade, são grandes oportunidades. É através de mudanças em nossas vidas que nós vamos começar a crescer, como digo, e esse crescimento fará com que a gente possa estar entendendo melhor como a vida se desenrola. E ao saber melhor como a vida se desenrola, você vai cada vez mais descobrindo coisas na sua vida, do tipo, as verdades que você tem são realmente verdades válidas ou são ainda verdades que você absorveu num passado longínquo e que ainda tem como verdade, mas na realidade você nem pensa sequer nesse caso se precisa ou não evoluir estas verdades. As verdades são aquelas coisas que nós cremos. Para que a gente possa mudar, nós vamos ter que, de fato, mudar muita coisa na nossa mente. Então, isso que nós temos com as mudanças, na realidade são grandes oportunidades. Oportunidades de você realmente vir a ter, como disse, uma vida que vale a pena. Falando um pouco mais sobre as mudanças, nós precisamos levar em consideração como superar estas novas possibilidades de crescimento que temos pela frente. Só há uma maneira de se fazer isso. É tomando-se consciência do que nós somos, do que estamos fazendo aqui. E isto nós só vamos começar a nos preocupar em nossa vida quando de fato a gente já estiver com aquele momento do crescimento na sua frente. Até então, você pode estar apenas numa zona de conforto, usufruindo da sua vida. Mas na realidade, você precisa, para de fato mudar e aceitar bem as mudanças, é estar cada vez mais compreendendo como a vida se desenrola, como disse ainda agora. Agora, o importante é, eu preciso ter conhecimento das coisas para buscar os discernimentos que eu devo escolher através do livre-arbítrio que tenho para que eu possa estar sempre crescendo, sempre crescendo. Eu não posso parar em momento algum este meu crescimento. Eu preciso estar evoluindo constantemente. Por que eu digo isto? Porque, no fundo, a nossa essência é espiritual.
e há um Criador que está conosco. Este Criador, ele fez com que este grande universo se desenvolvesse e o colocou em expansão. Nós fazemos parte deste universo. Nós estamos em expansão também. Portanto, eu preciso estar crescendo, me expandindo, com uma direção muito clara e certa para que eu possa, de fato, atingir a abundância. Vou dar agora para vocês um exemplo de como eu mesmo, numa época em que estava trabalhando em execução de projetos, eu era um diretor de programas, de projetos, do tipo turnkey, do tipo que são vários projetos entranhados e eu teria que responder por todos eles ao mesmo tempo. Então, na realidade, nesta época, muitas vezes nós tínhamos coisas projetadas num simples projeto daquele todo de projetos. E estas coisas, às vezes, não se realizavam da maneira com que a gente estava fazendo a projeção, por algum tipo de problema, seja ele técnico, seja ele porque aquela parte tecnológica é muito desatualizada, que estava sendo levada em consideração. Enfim, existem várias coisas que poderiam levar parte destes projetos para a não consecução do todo, do projeto maior, onde todos estavam envolvidos. Então, muitas vezes eu utilizei da mudança, da busca da compreensão, querer entender mais a situação de maneira a buscar uma correção para que aquilo não terminasse por ali e a empresa que eu representasse não estivesse tendo prejuízo com relação a isso. E isso foi feito. E é isto que significa mudar. Mudar a sua percepção sobre aquilo que está programado e não está acontecendo. Precisa se olhar de um outro ponto de vista. Precisa se fazer com que aquilo que a gente de fato precisa atingir, seja atingido. E como faremos isso? Adquirindo conhecimento, fazendo com que a gente cresça com relação àquilo. E o curioso, e o que eu deixo aqui para vocês, muitos mesmo desses projetos que eu tive que fazer estas intervenções foram projetos que na realidade geraram contratos filhotes, porque nós tivemos a perspectiva de produtos novos, mais atualizados, que acabaram sendo contratados para que a gente tivesse então um projeto bem mais atualizado do que aquele que tinha sido projetado no início do seu processo. Outro bom exemplo a ser considerado é a utilização da lei da não resistência. O que significa a lei da não resistência? Muitos as conhecem como um nome de ação e reação, lei da ação e reação. Na realidade, para toda ação existe uma reação. Esta reação, para nós seres humanos, ela não precisa ser exatamente igual como se procede com relação a um animal, porque o animal de fato reage. Você tem uma ação sobre ele e ele vai reagir no seu estado límbico, ele tomará algum tipo de atitude, ele fará algo para resolver a situação que está frente a ele por uma simples reação. Mas nós, seres humanos, a lei da não resistência diz que nós não podemos reagir. Muito pelo contrário, se olharmos pela natureza, a própria natureza que está em expansão e nós também estamos com ela, ela não reage, ela pura e simplesmente busca novos caminhos para resolver a situação. Posso colocar ainda dentro deste exemplo a condição em que uma nascente de rio, numa montanha alta, no degelo, é formada, vai se juntando com outros pontos até que forme um rio. E este rio, antes de atingir o mar, ele pode encontrar pela frente um enorme de um pedregulho, pedras, enfim, que farão com que ele não possa continuar naquele leito que estava teoricamente mais fácil para a visão de quem está olhando para a situação. Ao encontrar este pedregulho, estas pedras enormes pela frente, o que o rio faz? Ele automaticamente contorna esta parte que está sendo considerada como obstáculo. Não vale aqui aquela lei não, dito popular, que diz que
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, na realidade, quando a pedra é encontrada pela frente, há um desvio. O caminho mais fácil é procurado e é executado pela natureza. Então é isto um bom exemplo para que vocês guardem do que significa mudar. Mudar não significa pura e simplesmente reagir. Mudar significa parar, procurar novas perspectivas e achar um caminho diferente daquele da reação. Vamos a um terceiro exemplo, então, sobre como mudanças aparentemente seriam não oportunidades para nós, acabam sendo e nos trazendo integridade. Vamos levar agora para o lado em que, como um funcionário de uma determinada empresa, você vem desenvolvendo no decorrer do tempo todo um trabalho. Este é um trabalho que vai te elevando, passando de cargos em cargos, e você vai cada vez subindo mais na empresa. Até que chega num determinado ponto que, para que você seja o principal executivo da empresa, você vai ter que entrar em meandros da empresa que talvez te tirem daqueles princípios que você tem de integridade. Se você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa bem desenvolvida, de um lar bem desenvolvido, de ambientes bem desenvolvidos, você com certeza poderá encontrar pela frente em várias empresas, aqui em qualquer lugar do mundo, pessoas que queiram que você saia daquela linha de integridade, do tipo, olha, vamos fazer mais negócios, e para fazer mais negócios é necessário muitas vezes que a gente tenha que corromper alguém. Então, esse corromper alguém, ele é um caminho muito fácil, ele é um caminho que está contra uma lei natural, porque sempre que você fizer algo que prejudique alguém, pela lei natural, pela lei universal, você não terá o objetivo que você procura. Poderá até tê-lo momentaneamente, mas isso não fará com que você ponha a sua cabeça no travesseiro à noite e possa descansar e ser uma pessoa que mantenha a sua integridade e possa ter a sua vida realmente protegida. Então você precisa mesmo saber que muitas vezes os princípios todos que a natureza nos entrega, no caso este que eu citei para vocês, de não corromper ninguém, porque você faz parte de um todo e se corromper alguém, você também é corrompido, está atrapalhando o todo, você precisa entender que mudar é importante. E onde está a mudança nessa colocação que eu fiz? Está que quando você chegar naquele cargo lá em cima, que muitas pessoas almejam, e você tiver a ordem por parte de seus superiores de buscar corromper algo para que vocês tenham melhores resultados, você simplesmente dê um passo atrás. Esta empresa não é digna de você. E você precisa então fazer o quê? Você precisa procurar um outro caminho. Talvez até deixar, se essas empresas todas estão te levando a esta situação, para uma nova condição. E essa nova condição pode ser simplesmente você se transformar num grande empreendedor. Mas mantenha a integridade. A integridade é a diferença para os resultados na sua vida. Existem também objeções que pessoas colocam quando a mudança se apresenta à sua frente. Uma delas, por exemplo, é: poxa, agora que a minha vida estava indo bem, agora que as coisas estão transcorrendo conforme eu gostaria que transcorressem e tal, eu estou falando coisas do tipo de estar em zona de conforto. Ou seja, a pessoa tem um bom salário, a pessoa tem um bom carro, uma boa casa, ela tudo que deseja fazer, do tipo viagens com família, faz, mas num determinado momento há um convite para que esta pessoa saia desta zona de conforto, e é ideal que você imediatamente o aceite, porque é através disso que você vai sair desta zona de conforto. E como disse, a zona de conforto, ela não faz com que você cresça, ela faz com que você fique estagnado, você entre numa vida que não tem o mesmo sentido que nós queremos dar, que é a do crescimento. Nós estamos aqui para crescer.
crescer de maneira constante, de maneira progressiva, como digo, em direção à nossa essência, à espiritualidade. Nós precisamos entender que se todos entrarem em zona de conforto, o mundo teoricamente desintegra. Então, é por isso que você sempre tem, mesmo que esteja se considerando o papa de um determinado assunto, que progredir mais, buscar mais crescimento. Até porque, eu sempre falo, e vou repetir agora para vocês, sempre que você busca ser excelente, você precisa repetir, e repetir várias vezes a prática daquilo em que você está buscando excelência. É assim que se busca excelência. E não há outra maneira de fazer. Então, a mudança, ela é necessária. Você precisa estar rompendo essas barreiras de querer continuar numa zona de conforto. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer com relação a objeções são pessoas que passam a vida sofrendo influências externas. Elas não usam o seu pensamento, elas não procuram ter um discernimento próprio, elas pura e simplesmente ficam sendo influenciadas o tempo todo pelas mídias, do tipo telejornais, do tipo jornais, do tipo o futebol, do tipo a política. E conclusão, não que ela não vai ter que viver isso faz parte da vida, mas nada do que vem de fora de você pode atrapalhar você na busca do seu crescimento. Então aquilo que na realidade parece uma crise para você, ela com certeza tem o outro lado, ela tem a polaridade da oportunidade. E cabe só a você e mais ninguém escolher. O que você quer? Você quer trabalhar se sentindo em crise e prejudicado por assuntos externos? Ou você quer considerar que, se houve uma mudança, tem oportunidade, e vai buscar esta oportunidade e vai manter a sua vida em crescimento, cada vez mais em crescimento. Então, veja bem, nada do exterior pode afetar a você. Ainda coloco algo mais. Nunca peça para aquelas coisas que você tem como objetivo e não são objetivos tão claros para as pessoas, porque não é algo tão comum, opiniões. Porque todas as vezes que você pedir estas opiniões, estas pessoas vão acabar te desaconselhando, vão te chamar de maluco, de doido, para que você não vá em frente. E na realidade, se é algo que está no seu coração e você de fato quer, é melhor você trabalhar no seu interior até que possa mostrar os indícios através de você mesmo de que aquilo é possível e aquilo é um grande resultado que você buscou, idealizou e está ali se concretizando naquele momento. Outra objeção é aquela que a gente ouve até muito no futebol. Em time que está ganhando, não se mexe. Ora, eu nunca vi uma conversa fiada tão grande quanto a isto. Por quê? Porque os times, eles estão em competição, não estão? Então, se eles estão em competição e você tem sempre uma mesma maneira de jogar, alguém vai estar observando você, alguém vai estar vendo de que maneira poderá te vencer. Então, isto tem que ser levado em consideração. Em time que está ganhando não se mexe, é conversa fiada. O que você precisa fazer é estar sempre dando condições de que o seu time evolua. E o seu time, para evoluir, ele não deve simplesmente se estagnar dentro de uma tática, de uma estratégia que fique parado ali por muito tempo. Estas coisas mudam, isto é mudança, é isto que fará com que você cresça. E em time que está ganhando, se mexe sim, e quanto mais se mexer, mais se vai ganhar. Um dos erros mais comuns que nós encontramos pela frente com relação à mudança é achar que com o tempo, por exemplo, isso vai se resolver. Isso vai se resolver, mas não da maneira em que você poderia estar vendo, da perspectiva de uma grande oportunidade que apareceu para você. Vai se resolver porque outro vai achar para o lado do seu interesse as coisas. E isso não significa dizer que foi resolvido porque o tempo resolveu.
Na realidade, você precisa enfrentar sempre a mudança quando ela aparece na sua frente, mas olhando para o viés, né, pelo lado, pela perspectiva, o ponto de vista que você quer e que transforma aquilo em oportunidade. Agora, preste bem atenção, não entre neste erro de querer que o tempo, a procrastinação, vá levar você a um resultado. Isso é um fato que jamais acontecerá. Você não está sozinho neste ambiente. Existem muitas outras pessoas que estão vivendo e vendo o que você também está vivendo. Então, devemos tomar muito cuidado para que nós não sejamos, então, enganados pelo tempo. O tempo é algo que existe porque nós colocamos isso em nossa cabeça. Na realidade, nós precisamos reagir imediatamente a tudo que aparece em nossa frente e buscar soluções, as maneiras pelas quais eu posso contornar isso e fazer com que eu possa continuar andando naquele crescimento, naquele desenvolvimento que eu desejo na minha vida. Então, pessoal, afinal de contas, como será realmente a solução que nós temos que ter para fazer com que as mudanças em nossas vidas não nos atrapalhem, muito pelo contrário, nos alimentem de maneira a serem oportunidades para o nosso crescimento? Então, como fazemos isso? Como é que precisamos encarar estas coisas? Nós precisamos saber que para se manter crescendo, nós precisamos estar aumentando cada vez mais o nosso conhecimento. Isso é muito importante, mas não apenas conhecer por conhecer, mas compreender. Compreender significa se aprofundar e praticar. E entre as coisas que nós precisamos para resolver de maneira geral quase tudo em nossa vida, é entender quem nós somos. Eu preciso compreender exatamente o que eu sou, o que eu faço aqui. Qual é a minha funcionalidade? Se eu fui criado para algo, e este algo precisa ser complementado para que a gente possa fazer com que o todo esteja em expansão, assim como já disse, como o universo se encontra em expansão. Nós somos parte do universo, nós somos parte do todo, nós precisamos estar harmonizados, nós temos que ter uma visão holística desse processo. E como nosso Criador é espírito, nós temos que ter uma conscientização muito grande sobre nossa essência e a necessidade da espiritualidade em nossa vida. Então, nós precisamos saber de que maneira vamos aumentar nossa compreensão, de que maneira nós poderemos usar o nosso livre-arbítrio para poder realmente estar sempre na direção do crescimento constante e progressivo, com direção à nossa espiritualidade. Isto é importante, pessoal. Isto é um fato que tem que ser levado em consideração em nossas vidas, e é por isso que eu digo, nós precisamos ter consciência que para se ter uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso dar sentido a ela o tempo inteiro, eu preciso ter objetivos que não me deixem na zona de conforto, como sempre digo, mas sim objetivos que me levem a crescer o tempo inteiro. Então vem a pergunta, qual seria o passo que eu deveria dar para que eu comece a buscar dar sentido na minha vida? Ora, o passo que nós precisamos dar para que a gente tenha sentido na nossa vida é aquilo que eu acabei de comentar. Eu preciso saber quem sou. Isso é a primeira coisa a ser feita. Quem me criou? Eu tenho um poder dentro de mim que é deste Criador. Como ativar esse poder? Eu tenho dentro de mim uma mente. Esta mente, ela é dividida, digamos, em duas grandes partes para efeito do nosso estudo prático. Nós temos o consciente e o subconsciente, e eles precisam estar harmoniosos, de maneira a que eu possa, então, estar trabalhando a minha mente para que ela esteja sempre num estado crescente, um estado em que a tudo que acontece na minha vida, eu paro, observo, eu verifico o que fazer,
como eu tenho faculdades mentais do tipo da intuição, ou seja, a conexão com o Criador, mais a do pensamento, que é a da razão, eu tenho obrigação de usar estas coisas como um ser humano. Isto me diferencia dos demais. Nós somos a chave para o crescimento do todo com relação ao desenvolvimento de todas as partes que estão neste todo. Precisamos ser categóricos com relação a isso. Precisamos querer esse direcionamento. Precisamos estar nesse crescimento constante, progressivo, como sempre digo, e em busca de nossa essência. Nós precisamos estar aqui, e é uma das maiores causas da nossa estada aqui, é saber como conviver todos os seres humanos entre eles e de que maneira a competição não se instaure entre eles, mas sim a colaboração, para que as coisas se tornem cada vez mais harmônicas no todo, no universo, no Criador. Então, o que eu posso ajudar e faço com todas as pessoas através de mentorias são coisas do tipo: entenda como sua mente funciona, entenda como você é parte do todo, entenda de que maneira você pode estar de fato crescendo constantemente. Isso é muito importante. E de que maneira você poderá realmente ter vivido uma vida que tenha, digamos assim, que vale a pena ter sido vivida. Agora, não tem outra maneira de se buscar resultados de abundância na vida, de usufruir de tudo aquilo que está à nossa disposição, colocado aqui pelo Criador, se eu não quiser crescer, se eu não quiser elevar a minha espiritualidade durante essa fase que eu me encontro aqui.